que flui nessa casa, essa noite. Aleluia. Abra sua Bíblia por gentileza. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Se nós podemos ler, diga amém. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que os seguiam. Amém. Você pode sentar adorando a Jesus com liberdade. Permita-me agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos esta noite, trazendo uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Permita-me também ser grato ao pastor Ivanilson pela oportunidade que me concede. Pastor Ivanilson é do meu coração e ele sabe disso, ele e toda a sua família. Deus os abençoe gloriosamente. Queridos, antes que eu traga a palavra de Deus, será que você pode cantar comigo a canção da harpa cristã que diz mais ou menos assim? Sim, eu por essa terra de além, e lá as muitas lutas, lá meu bom Senhor, ao qual Ele é tudo pra mim e sem Ele bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontrar ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão e de toda tentação. Sim, eu por essa terra de além, e lá as muitas lutas de aquele, lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver, e sem
Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os... E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu por essa terra, Jesus está curando essa noite, e lá terminarei as lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Dê glória a Jesus, Ele está aqui essa noite. Aleluia. O contexto de Marcos 16. O texto de Marcos 16, a partir do versículo 15, é muito conhecido de todos nós. Daqui a pouco eu vou falar mais pormenorizadamente sobre isso, mas você já deve saber que ele é um dos textos que compõem aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Mas você deve ter percebido que eu comecei a leitura com você a partir do versículo 14, porque eu preciso lhe situar nesse ambiente. A grande comissão é a instrução maior de Jesus à igreja. A grande comissão é a missão, é o propósito de Deus para a igreja. A grande comissão é o papel da igreja na terra. Foi Jesus quem deixou essa missão para nós. Mas perceba o contexto da instrução. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa. O lugar onde Jesus vai revelar o propósito é na mesa. O ambiente de onde Jesus vai dar uma das maiores instruções para o seu povo é em sua mesa. E eu sei que nós não estamos em um culto de ceia do Senhor, que nós costumamos chamar de a mesa do Senhor. Mas a mesa do Senhor também é todas as vezes que sua palavra é exposta. Porque se a palavra é pão vivo que desceu do céu, se a palavra é o pão de Deus que alimenta a nossa alma, então quando a palavra é exposta, nós também estamos na mesa. E na mesa, antes de Jesus dizer: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, por todo o mundo, o texto diz: lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. É interessante, porque antes de Jesus trazer à luz uma das maiores instruções acerca da missão da igreja, ele revela o coração de quem está na mesa. Ele traz à tona o coração de quem está na mesa. Ele traz a lume o coração de quem está na mesa. Permita-me lhe dizer isso com todo o amor em meu coração, mas preciso dizer-lhe: existem algumas instruções que o céu quer te dar.
Existem alguns direcionamentos que Deus deseja dar a você. Existem algumas palavras diretivas que vêm de Deus sobre você. Mas antes de Deus abrir os céus e descortinar o propósito, Ele vai trazer à tona o que está em seu coração. Antes que Deus abra os céus e diga: quero que você faça assim, quero que você haja de tal maneira, quero que você tome tal decisão, Deus precisa tratar primeiro o que está dentro do seu coração. Isaías capítulo 6, nós gostamos muito do versículo 9: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas apenas 3 versículos antes, nós temos um Isaías vendo a glória de Deus, vendo os serafins que conversam uns com os outros e dizem: santo, santo, santo é o Senhor Jeová dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A reação de Isaías não é de entrar na conversa dos anjos. A reação de Isaías é: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Jeová dos exércitos. O mesmo Isaías que ouve a instrução, o mesmo Isaías que ouve a direção, o mesmo Isaías que ouviu o chamado, é o Isaías que antes de ouvir o chamado precisou ser tocado. É o Isaías que antes de ouvir a palavra de ordem precisou reconhecer o que estava dentro de seu coração. Permita-me lhe dizer essa noite que o Deus de Isaías também é o Deus da igreja, e que há um comando sobre todos nós, há um propósito sobre mim e sobre você, há um objetivo de Deus comigo e com você, há um projeto de Deus na minha e na sua vida. Mas antes da palavra de ordem, precisa vir sobre nós a palavra de tratamento. Precisa chegar aos nossos olhos o que verdadeiramente está dentro de nosso coração. Você lembra de Saulo? Saulo precisava de uma palavra de ordem. A palavra de ordem primeira de Jesus a Saulo foi: vá à rua chamada direita, porque eu vou enviar um homem lá. Mas antes de ouvir isso, Paulo também teve que ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: mas quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele dia ele ouviu uma palavra um pouco desagradável: você está perseguindo aquele que é maior do que você, Saulo. E quantas vezes Deus tem um propósito tão grande na vida de alguns de nós, Deus tem um propósito tão poderoso na vida de alguns de nós, mas antes de Ele estabelecer o propósito dEle, nós precisamos ouvir Ele revelar a nós mesmos aquilo que está dentro de nosso coração. O ambiente da grande comissão não é outro senão um ambiente de tratamento, porque é isso que Jesus faz na mesa. Jesus trata, Jesus trabalha, Jesus revela o que está dentro do seu coração. Eu acho lindo o que diz em Deuteronômio capítulo 8: eu te trouxe, Israel, para o meio desse deserto,
Te alimentei com maná, te dei água da rocha, para provar o que estava dentro do teu coração, te humilhando, te provando, te moendo. Eu sei que é muito bom a gente ouvir uma profecia ou uma pregação dizendo: Deus vai usar você. E eu tenho plena convicção, Deus vai usar você. Mas antes de Deus usar você, Deus precisa trabalhar você. Jesus precisou dizer para os discípulos: vocês são incrédulos, vocês são duros de coração. É uma palavra pesada, mas aqueles que suportaram ouvir de Jesus: vocês são incrédulos e duros de coração, são os mesmos que depois ouviram dele: quando vocês imporem as mãos sobre os enfermos ficarão curados. O mesmo Jesus que te machuca é o Jesus que te unge. O mesmo Jesus que corta algumas coisas de sua vida é o Jesus que faz passar por tuas mãos o azeite da unção para libertar os cativos. Mas não inverte não. Não inverte as coisas. Não muda a ordem. Porque a ordem é: primeiro eu trabalho em você, depois eu trabalho através de você. Primeiro eu vou te modelar, eu vou te moldar. Se for preciso, eu vou te amassar, diz o Senhor. Mas você vai ficar um vaso da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu tenho um tesouro para colocar dentro de você. Alguém pode olhar e dizer: é vaso de barro, mas se for do jeito que o oleiro deseja, ele vai colocar um tesouro dentro. E aí eu preciso abrir um parênteses não, eu preciso prosseguir na leitura do texto com você. Ele trata, depois que ele trata, versículo 15, agora vocês vão ter estrutura para ouvir qual é a minha ordem. A ordem é: vão, ide. A minha ordem é: vá, se mova. Agora é hora de se mover. Na hora de parar, ele para você, mas na hora de se mover, ele diz: vá. Talvez alguém aqui essa noite esteja na hora de parar. E o problema da gente é muitas vezes querer ir na hora que ele diz: pare, sente na mesa que eu quero falar com você. Mas depois que ele termina de falar, e ele diz: agora vá. Só que não vá para o ambiente que você quer. O texto diz: ide por todo o mundo. Porque a igreja não escolhe lugar. A igreja não escolhe ambiente. A igreja vai por todo o mundo, porque assim ela recebeu ordem do Senhor. A igreja não escolhe ambiente. Ide por todo o mundo. Aí o texto continua dizendo: pregai o evangelho. Não pode escolher o ambiente, e agora também não pode escolher a mensagem. Porque a mensagem já está muito bem delimitada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eu sei que às vezes você tem vontade de falar umas coisas que vêm no seu coração. Mas se você está representando o céu, a sua mensagem é uma: o evangelho.
Eu sei que às vezes a gente tem umas ideias brilhantes e quer falar para todo mundo com todo respeito. Coloque muito amor nas minhas palavras agora, mas preciso lhe dizer, os representantes do céu só têm uma mensagem: o Evangelho. Preguem o Evangelho. E aí o texto continua: a toda criatura. Não pode escolher o lugar, não pode escolher a mensagem e não pode escolher o público. Porque quem representa o céu vai onde ninguém quer ir, fala o Evangelho que o mundo não quer ouvir, a todas as pessoas, independente de lugar, independente de classe social, independente do vestuário, independente do dinheiro que tem na conta ou em qualquer outro lugar. Preguem o Evangelho a toda criatura. Você consegue entender por que antes de ouvir a ordem precisou ser tratado? Porque o chamado agora é para não ter mais escolha. Aí o texto diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Efeitos particulares do Evangelho. Efeitos individuais do Evangelho. Efeitos pessoais do Evangelho. Eu não posso crer por você, você não pode crer por mim. Aquele que crer e for batizado será salvo, é o que diz a Escritura. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, é o que diz a Escritura. E deixa eu lhe dizer uma coisa boa. Se você está aqui essa noite e crê no Evangelho, o diabo não tem mais poder sobre você. O pecado não deve mais ter poder sobre você. O mundo não tem mais poder sobre você. Porque aquele que está em Cristo não é mais sujeito aos limites da velha criação. Aquele que está em Cristo, nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo fez novo. Será que você pode essa noite lembrar de onde foi que o Evangelho te tirou? Será que você pode essa noite lembrar os efeitos do Evangelho em tua vida? É aquele dia que você estava armando nó para se matar e alguém bateu na tua porta com um folheto dizendo Jesus te ama. Naquele dia o Evangelho chegou em tua casa. Foi aquele dia que você passou na frente de uma igreja e alguém estava cantando Foi na Cruz. Você parou, ouviu e disse: eu preciso desse Jesus. Lembra daquele dia que aquele grupo de mulheres de branco e de coque foi na tua casa fazer uma visita e falaram desse Jesus que perdoa pecados, e por causa disso você disse: eu quero esse Jesus que perdoa pecados. Eu tenho uma notícia boa: daquele dia em diante, a tua dívida com Deus foi cancelada e o teu passaporte carimbado para as mansões celestiais. Você creu? E Romanos capítulo 10, versículo 17, ele mostra a dinâmica dessa fé fluindo no coração. O texto diz: a fé flui pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A pregação da palavra de Deus, ela sensibiliza o teu espírito, e essa sensibilidade no teu espírito faz com que a fé flua dentro de você. Muitas pessoas não valorizam mais a palavra de Deus e não acreditam mais no poder que ela tem.
Mas enquanto a palavra de Deus é pregada, a sensibilidade da igreja é trabalhada. Quanto mais a palavra de Deus é pregada, mais sensível ao Espírito a igreja fica. Oh meu Deus do céu, o que sensibiliza o homem ao Espírito de Deus não é o brilhantismo dos meus argumentos. O que sensibiliza um homem diante de Deus é o poder da palavra. Permita-me abrir um parêntese e lhe dizer isso. Coloque a palavra de Deus dentro de sua casa. Leve a palavra de Deus para o seu momento, com os seus filhos, com o seu esposo, com os seus amigos. Porque é o poder da palavra que traz sensibilidade espiritual. E onde há sensibilidade espiritual, o mal não entra, porque quando o mal está chegando perto, quem é sensível espiritualmente percebe, vai para o joelho, Deus dá vitória e o laço é quebrado. Efeitos particulares do Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Versículo 17: e estes sinais hão de seguir aos que crerem. Sabe o que é isso? São os efeitos cósmicos do Evangelho, o estabelecimento do reino de Deus no ambiente, através daqueles que receberam a palavra de Deus e creram nela. Porque é muito bom nós termos sido salvos pelo Evangelho. É muito bom, é de alegria indizível ao nosso coração que Jesus tenha nos tirado do lado de dentro do inferno para nos colocar do lado de dentro do céu. Isso é muito bom. Mas Ele quer fazer algo com você. O que é, Riquelme? Ele quer transformar você em um instrumento de glória. Ele quer transformar você em um instrumento do reino de Deus, independente do lugar onde você esteja. Ele quer que você ande e a glória de Deus te acompanhe. Está em casa, a glória de Deus está lá. Está na faculdade, a glória de Deus está lá. Está no colégio, a glória de Deus está lá. Está caminhando na rua, enquanto você caminha, a glória de Deus caminha contigo. Está conversando com os amigos, a glória de Deus está lá. Muitos de nós temos nos contentado em termos sido salvos pelo Evangelho e vivermos uma vida apática, e vivermos uma vida sem o brilho da glória de Deus. Eu vou para o culto, no domingo, levanto as minhas mãos para o céu, derramo lágrimas, o louvor canta, eu até me arrepio, volto para casa. Mas a glória de Deus que estava no templo e que me visitou no templo, não trabalha em mim o resto da semana. A gente vem para a casa de Deus, tira uma foto e diz, dia de agradecer. Mas aqui não é simplesmente um lugar de gratidão. Aqui é um lugar onde a glória de Deus trabalha na sua vida, para que daqui para frente, no decorrer da tua semana, você seja um instrumento de glória onde você for. Essa noite, eu vim convidar você a tomar uma decisão pelo céu. Essa noite eu vim convidar você a ser não simplesmente um cristão comum,
que vem para o culto no domingo e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Eu já fui salvo pelo Evangelho mesmo. Então deixa o trabalho de levar o reino de Deus para os pastores, para os líderes de departamento, para os obreiros da casa de Deus, porque o meu papel é só ir lá no domingo à noite. Não, Deus te chamou para ser um instrumento de glória. Deus chamou você para ser um instrumento de glória. Marcos capítulo 16, versículo 17, não diz: e estes sinais hão de seguir os obreiros, os pastores, os líderes de departamento. Não, o texto diz: e estes sinais hão de seguir a todos aqueles que crerem. É através de você que o reino de Deus vai ser estabelecido sobre a cidade de Santarém. Você é um instrumento de Deus na terra. Está na hora da gente tirar a poeira da ferramenta. Está na hora da gente tirar a poeira da ferramenta e levantar e dizer: nós vamos ganhar esta cidade. Pastor Ivanilson diz aqui praticamente todos os domingos: nós vamos conquistar esta cidade. Mas para isso, não basta o pastor Ivanilson ser um bom crente, ou o pastor Washington ter essa visão. Para isso, todos nós precisamos nos levantar e dizer: eu acredito na palavra de ordem que saiu do altar de Deus. Eu acredito. E eu vou fazer de tudo para o reino de Deus chegar lá no meu bairro, lá na minha rua, lá na empresa onde eu trabalho. Essa noite, eu quero convidar você a tomar uma decisão pelo céu. Se coloque em pés em nome de Jesus. Eu termino agora. Essa noite, o Espírito de Deus quer renovar os dons espirituais que há muito tempo estavam enferrujados, empoeirados na sua vida. Essa noite é a noite do renovo de Deus sobre você. Primeiro lugar, eu quero chamar aqui à frente. Se tem alguém que ainda não acreditou nesse Jesus, que ainda não creu nesse Evangelho, que ainda não tem o passaporte carimbado para Nova Jerusalém. Riquelme, eu não sou crente, ou eu estou afastado da igreja, mas hoje eu quero a vida de Deus dentro de mim. Vem correndo em nome de Jesus. Mas eu também quero chamar: onde é que está você? Que depois de ouvir essa palavra não deseja mais ser simplesmente um crente que vem para a igreja no domingo, levanta a mão, chora e depois vai embora sem a glória de Deus. Se dentro da tua alma você quer tomar uma decisão pelo céu esta noite, corre aqui na frente, nós vamos orar por você. Essa noite é noite de Deus trazer de volta os talentos espirituais que estavam adormecidos sobre a tua vida. Oh meu Deus, onde é que está o louvor para cantar? Oh glória. Pai, me dá disposição para aprender. Aleluia. Me dá disposição. Já tem uma pessoa vindo aqui para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Vem embora. Pai, vem embora. Eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e
entender com suprema exatidão o que quer de mim. E dando-lhe ando chamará. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Vem embora, Jesus está te Hoje eu esperando vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. De novo, renovo. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Brilho no rosto. De novo. Riquelme, eu já fui de oração, eu já fui de levantar campanhas na presença de Deus, mas hoje eu deixei a ferramenta empoeirar, embotar. Mas eu quero de volta a glória de Deus sobre a minha vida. Corre aqui na frente em nome de Jesus. Há uma glória de Deus para renovar. Toca-me, e nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Eita, dona Xada mandou comandar Nem chamar. mais um passo darei, nada farei sem aleluia. ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa. Espírito de Deus, sopra o teu vento sobre o teu povo aqui hoje à noite. Sopra o vento do teu Espírito sobre esta casa Tem aqui hoje à renovo noite. na casa, tem renovo na casa, Oh, aleluia. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. Se tiver mais alguém pra vir, venha O que depressa. eu quero é Se tiver mais alguém pra vir, venha depressa. ver o brilho Essa no noite é rosto. noite do Espírito de Deus. Trazer renovo para as alianças que foram quebradas aqui. E eu navegarei no oceano do Espírito. Riquelme, alguém falou de mim. E desde esse tempo ali eu decidi parar com o projeto de Deus na minha vida. Essa noite é noite de voltar. Voltar a pregar, voltar a profetizar, voltar a visitar, voltar a ser um instrumento de glória na mão de Eu Deus. navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia, aleluia. Espírito, Espírito,
profético. Havia uma escola de profeta, e a Bíblia diz que se fazia necessário o alargamento daquela escola de profeta. E aqueles aprendizes de profeta pegaram um machado emprestado e foram cortar lenha para alargar a escola dos profetas. Mas a Bíblia diz que quando eles cortavam as árvores, o machado caiu na água. E eles se desesperaram porque o lugar era profundo aonde o machado caiu. Provavelmente eles não sabiam nadar, e eles foram até o profeta e falaram: profeta, o machado era emprestado e nós perdemos, agora não tem como alargar mais a escola de profeta. Deus, eu tenho declarado aqui, dentro de um comando de Deus que Deus deu ao nosso pastor, que Deus vai alargar as tendas desta igreja em Santarém, que nós tomaremos conta de cada esquina, de cada rua, de cada bairro. Os bares irão se fechar, os prostíbulos irão se fechar, os hospitais, irmãos, começarão a ficar vazios, porque uma glória de Deus vai invadir esta cidade, e Deus vai usar você. Mas talvez neste processo, o machado, que era o dom que você deu, perdeu. É emprestado, é de Deus. Mas aqui tem profeta. Aqui tem profeta. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: o machado vai voltar a flutuar. O machado vai flutuar. Pastor, o que é isso? Não importa se ele caiu em águas profundas, aqui tem profeta de Deus, e tu saberás que aqui tem profeta de Deus. Se você perdeu o machado, sai do seu lugar. Nós vamos terminar. Amanhã nós teremos um culto de gratidão a Deus aqui pela vida do nosso pastor, que estará completando mais um ano de vida e 6 anos pastoreando a Assembleia de Deus. E você é convidado para vir. Você traga o seu presente para presentear o homem de Deus. Venha cultuar a Deus, agradecer a Deus. Na sexta-feira nós teremos culto de doutrina aqui. Nós já vamos terminar, mas eu vou orar por você. Aleluia. Erga sua mão aos céus. E que me desce, vai ministrando sobre os irmãos. Há uma unção sobre a tua vida, e Deus vai começar a dar dons espirituais a esses irmãos que vieram à frente, através da pregação que Deus te deu. Dons espirituais estão voltando a esta igreja. Nós vamos ver Deus levantar profeta aqui com espírito de profecia. Nós vamos ver aqui, irmão, profeta que interpretação de língua. Nós vamos ver aqui maravilhas acontecer aqui. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Sopra sobre este lugar, Senhor. Sopra. Comece a curar, comece a libertar.